Capítulo 23, a minha Bíblia aqui, eu abri em Deuteronômio. Números capítulo 23. Eu vou ler somente um versículo, mas antes de ler esse versículo, eu quero que você entenda que quem está sendo usado por Deus aqui é um homem que não tem temor de Deus. Quem está falando aqui é um homem que não tem temor de Deus, ele se chama Balaão. Um profeta que foi levantado por Balaque, um rei ímpio, para profetizar contra Israel. E ele tentou 3 vezes, fala para quem está lá, 3 vezes ele tentou. Você veja só, 3 vezes ele tentou profetizar contra Israel, amaldiçoar Israel. E uma das vezes que ele tentou, Deus levantou, fez uma mula falar para ele: não faça isso contra Israel. E esse homem então, depois, imagine um profeta ouvir uma mula. Profeta quer ouvir Deus, amém? Um profeta ouvir uma mula é terrível. E depois de ouvir a mula, ele então, aquele temor sobre ele, ele não conseguia amaldiçoar Israel de jeito nenhum. E a última vez, a penúltima vez, aliás, que ele foi instigado para profetizar contra Israel, ele falou isso para o rei. Ele disse assim no versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus não é homem para mentir, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Se Deus prometeu algo, ele não vai fazer? Vai ou não vai? Vai fazer. Se ele prometer algo, ele não vai fazer? Vai fazer. E tendo ele falado, ele não vai cumprir? Se Deus falou, ele vai cumprir ou não? Então fala para o teu irmão: tenha calma. Sim ou não? Se ele falou, nós temos que ter calma, temos que esperar. Ele não vai mentir, ele não é mentiroso. Ainda em pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria no nosso meio. E eis aqui a tua igreja reunida, o Senhor está aqui. O Senhor não mente. E o Senhor também disse que diante do teu nome, todo joelho se dobrará um dia, toda língua confessará que tu és Senhor. Eis aqui nós, como teus filhos, que declaramos com a nossa língua: tu és Senhor. Você pode falar isso: tu és Senhor. Tu és o Senhor. Bendito é teu nome, Senhor, nesta noite. Glorificado seja o Senhor nesse lugar. Vem com o teu Espírito, Senhor, e toma as nossas vidas e dirige o nosso coração, para que o nosso coração esteja dentro da tua vontade, e tira todo o peso agora do nosso coração. Pai, escuta a nossa oração. Ouve dos céus a nossa petição e a nossa súplica. Meus irmãos, aproveite esse momento e fale para Deus: tira o peso do meu coração, Senhor. Tira o peso do nosso coração, Senhor. Tira o peso dos corações. Age sobre nós agora com o teu poder, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho de homem que se arrepende. O Senhor prometeu, nós sabemos que o Senhor vai fazer. Se o Senhor falou, o Senhor vai fazer acontecer. Essa é a nossa certeza, e nós te adoramos por isso, porque o teu Filho Jesus morreu por nós e se revelou a nós apontando o Senhor, e nós então entendemos que o Senhor é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Senhor, manifesta esse poder agora nas nossas vidas, tira todo o peso, traz a tua bênção sobre cada coração aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por favor, se assente. Vocês sabem que eu gosto de fazer pergunta, né, dona Nilce? Eu gosto de fazer pergunta. Porque quando eu faço uma pergunta, a gente pensa. Então eu gostaria que eu vou fazer pergunta, e quando eu fizer uma pergunta, você que é novo aqui na igreja, por favor, responde. Eu preciso que você responda. Eu vou me sentir muito bem se você responder. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
O homem mente ou não? Sim ou não? Mente. Tem gente que mente muito, não é verdade? Tem até profissionais da mentira. Eu, antes de me converter, eu fui muito mentiroso. E mentirosos têm chaves clássicas de palavras. O mentiroso tem aquelas chaves de palavras que você fala, esse aí já é mentiroso. Quando ele fala assim, eu juro por Deus, pronto, já é um mentiroso. Já não tem segurança no que está falando, precisa jurar, precisa de Deus para ser testemunha do negócio. Tem muitas frases clássicas de mentirosos profissionais. Mas tem aqueles mentirosos, e nesse grupo de mentirosos eu me incluo, e me desculpe você também, são aquelas mentiras que acontecem por acidente. Olha, eu vou chegar na sua casa às 5 horas da tarde, você chega às 6. Eu não vou mais falar sobre isso, e você depois toca no assunto. São as mentiras por acidente. Acontece ou não? E muitas mentiras acontecem por acidente, principalmente essa que eu acabei de falar, eu vou para a sua casa, vou chegar às 5 horas da tarde, e não chego às 5 e de repente nem vou. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, eu falei assim para ela, olha, eu vou passar no teu estabelecimento e não consegui nem ir. Não consegui nem ir. E muitas mentiras acontecem porque nós não temos poder para controlar as situações e a gente acaba mentindo. A gente acha que não é mentira. A gente acha que, não, eu só combinei uma coisa e não fiz. Mas muitas coisas acabam saindo errado porque a gente não tem aquele controle da situação, controle do dia. Deus não mente porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. E a segunda coisa, Deus não mente porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele não vai falar assim, eu vou fazer, e não deu certo. 3 anjos escaparam aqui do céu esses dias. Estão me dando trabalho, eu não consegui até agora resolver o que eu tinha que resolver por causa daqueles 3 anjos. Não, Deus tem controle total da situação. Quando Ele fala, eu vou fazer, Ele vai fazer. Porque Ele tem o domínio, Ele tem total controle daquela situação. Ele sabe o que é melhor e Ele controla a situação, coisa que eu e você muitas vezes não controlamos. Nós falamos que vamos fazer, às vezes até sabemos que não vamos, talvez conseguir fazer daquele jeito que estamos falando, e aí erramos ainda mais. Deus não é assim. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Eu falei que ia fazer tal coisa, mas não vou fazer porque você também mudou, eu também vou mudar. Deus não, se Ele falou, Ele vai fazer. Amém? Esse é o nosso Deus. Agora, é interessante porque aqui Ele diz que tudo aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. E é lindo ver como Deus vai falando, né, nas nossas vidas. Quando eu era tradicional, eu acreditava que Deus falava de 2 ou 3, no máximo de 3 maneiras. Mas depois, com o tempo, andando com o Senhor Jesus, eu aprendi que Deus fala de muitas maneiras. Vamos pensar um pouquinho, quais são as maneiras que Deus fala? Deus fala através da palavra, amém? Eu acreditava nisso. Deus também fala através de profetas, da pessoa que está pregando, alguém que está entregando uma palavra para você, Deus fala assim também, não fala? Amém? Aí nós vamos vendo que Deus também fala através de sonhos, de revelações, êxtase. Pessoas que acabam tendo um êxtase e Deus traz uma revelação, num sonho Deus traz uma revelação. Deus diz em Romanos capítulo 1 que Ele fala através da própria natureza. A natureza revela que existe um Deus, então a própria natureza está falando algo. Deus fala às vezes até através de ímpio, de um ímpio. Eu lembro que quando nós tínhamos a tenda, vou contar uma coisa para vocês, eu já contei há muito tempo atrás, tinha um irmãozinho na igreja, escondido, né? Aquele irmão escondido, estava sempre muito perto da gente, andando com a gente, firme com a gente, mas ele tinha um vício, e ele não falava do vício dele, nós não sabíamos, e ele fumava, e ele escondia aquilo, e ele estava trabalhando lá na rodoviária,
E quando ele entrou no banheiro, porque naquela época podia fumar em banheiro, podia fumar em qualquer lugar, né? Mas ele foi no banheiro fumar. Quando ele chegou no banheiro para fumar, ele pegou o cigarro, acendeu e foi fumar. Um cara parou do lado dele, também começou a fumar. E o cara falou assim para ele: você é crente, né? Ele olhou e falou assim: meu Deus, me pegaram. E ele ficou tão chocado que o cara falou isso para ele, que ele veio falar para mim, ele se entregou. Aí ele se entregou. Deus usando um ímpio. Deus usa situações para falar com a gente. Olha quantas formas que Deus tem para falar. Às vezes acontece uma situação que você está assistindo na televisão, ou você escuta um testemunho de um irmão, e Deus não falou nada com você, e você olha e fala assim, ou assim, Deus não falou nada audivelmente, mas você olha e fala assim: puxa, acho que o Senhor está querendo me falar alguma coisa. Já aconteceu isso com você? Você vê uma situação, você fala: acho que Deus está querendo falar comigo algo. E aí você não faz aquilo que você viu e dá tudo errado. Depois você fala: Deus falou comigo. Não foi assim? Não é assim? Muitas vezes acontece isso. E tem a forma de Deus falar também no nosso coração, que são aquelas sensações que a gente tem, e muitas vezes até de ouvir Deus, que nos confunde, porque nós temos a nossa mente falando com a gente o tempo inteiro, e às vezes vem aquela confusão: será que é Deus que está falando? Será que sou eu? Quem que está conversando comigo? Então veja você, quantas formas de Deus falar. Agora, o mais importante é que se é Deus que está falando, Ele não é homem para mentir, Ele vai fazer. Ele vai fazer o que Ele falou. Só que existem coisas, irmãos, que o diabo quer fazer na nossa vida, para que a voz de Deus, aquilo que Deus prometeu para você, não se cumpra na sua vida. Porque, pare um pouquinho e pense, o diabo, mais do que você e mais do que eu, sabe quem é Deus, porque o diabo já viu o próprio Deus. Ele estava na presença de Deus, e ele foi lançado por terra. Diz em Isaías capítulo 14, que ele foi lançado por terra, porque ele quis ser semelhante a Deus. Então, ele sabe quem é Deus. Isaías 12, né? Isaías 12. Ele sabe quem é Deus. Muito mais do que eu e você, porque ele já enxergou Deus. Então, ele sabe que quando Deus fala uma coisa, aquilo vai acontecer. E só tem uma forma dele impedir aquilo de acontecer na nossa vida, que nos traga alegria. É fazendo com que você se desvie daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É fazendo com que você coloque o foco em outras coisas e perca o foco daquilo que Deus quer fazer em você ou tem para fazer em você. Porque aí quando acontecer você nem vê, você nem viu. E muitas vezes você atribui ao que aconteceu aos homens, à sua condição de trabalho, a tua força, ou talvez alguma bondade de alguém que está do seu lado. Você não atribui o que aconteceu a Deus. Eu vou novamente falar para você o que o Senhor está falando nesta noite. Deus tem promessas para a tua vida. E ainda que você não tenha escutado Deus com algumas promessas, existem promessas que estão aqui que são para a tua vida. E você precisa procurar descobrir quais são. A questão é que o diabo vai fazer de tudo para tirar o foco dos teus olhos, tirar você o foco disso, para que você comece a se preocupar com tantas outras coisas, para quando aquilo que Deus te der, em vez de você dar glórias a Deus, você nem vai ver, não vai perceber, e vai dar glórias talvez ao homem, às pessoas, ao teu merecimento. Essa é a estratégia. Ele só tem essa estratégia, porque ele sabe que se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Então agora vamos tirar o foco de Deus, para que você atribui aquilo que Deus está fazendo na sua vida ao acaso. Eu sou um excelente cabeleireiro, barbeiro. Melhorou, né? Sou eu. Não, é Deus. Eu sou um excelente engenheiro na área de combate a incêndio. Não, é Deus. Eu sou um excelente pai. Não, é Deus. Satanás vai tentar tirar de você o foco, escute, para que a glória não seja de Deus, porque ele não tem como impedir o que Deus vai fazer na sua vida.
Então nessa noite eu não quero trazer uma palavra para você, Deus tem uma promessa para você, então prepare-se para receber a promessa. A promessa vai chegar, o que Deus falou vai acontecer, mas o diabo vai fazer de tudo para impedir que essa palavra fique no seu coração, você se desvie dessa palavra, e quando ela acontecer, a honra e a glória não seja dada a Deus. Eu quero ler um trecho com você da palavra de Deus que vai te trazer luz sobre isso. Abra lá em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Pode deixar esse texto de números que nós não vamos voltar agora. Lucas capítulo 21. Então, preste bem atenção. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai cumprir o que ele falou. O Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 21, versículo 33, o seguinte. Acharam? Lucas 21, versículo 33. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, eu sou Deus. Se eu falei, vai acontecer. Se eu prometi, vai se cumprir. Porque eu não minto, eu não me arrependo. Versículo 34. Agora vem a exortação. Acautelai-vos por vós mesmos. Tomem cuidado por você mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse texto aqui é um texto específico para o judeu, e falando aqui de um tempo que os judeus vão viver antes do reino milenar. Mas existe uma verdade aqui que nós podemos tirar para nós. Existe uma verdade aqui, que está ligada à mesma verdade que Balaão falou. Vai passar os céus e a terra e a minha palavra não vai passar. Ou seja, se Deus prometeu, Ele vai, se Ele falou, vai acontecer. Não importa o que aconteça, se Ele falou, vai acontecer. Mas vem uma exortação aqui, agora você precisa prestar muita atenção, porque você não veio aqui para ser roubado, amém? Então preste muita atenção. Jesus está dizendo assim, existe uma forma do diabo roubar de você o que Deus quer fazer, é colocando sobre o seu coração coisas que vão sobrecarregar o seu coração. Você sabe que o coração que está sendo falado aqui não é esse músculo que fica aqui no meio do nosso peito, que bomba sangue, né? Aqui está falando do coração, que é o centro da vida. Há uma linguagem poética desde o Velho Testamento, que quando fala das entranhas, da nossa vida, que está nas entranhas, é dali que viria a vida. Quando fala que Deus está no nosso coração, está falando que Ele está nas nossas entranhas, Ele está dentro de nós, Ele opera em nós, na nossa vida. E Ele está dizendo aqui assim, olha, vamos ler o versículo 34, eu vou te ajudar a traduzir, por isso que é bom você trazer a tua Bíblia, e você escreve na tua Bíblia, porque são coisas que depois você não vai ter. Ele diz assim, versículo 34, tomem cuidado vocês mesmos, por vocês mesmos, tomem cuidado por você, para que nunca vos suceda que o teu coração fique sobrecarregado. Fale comigo, coração sobrecarregado. Agora, como é que o coração fica sobrecarregado? Como é que o coração fica sobrecarregado? E ele fala aqui, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações.
A palavra orgia, no nosso português, é uma palavra muito ruim, amém? Porque ela está ligada a uma depravação sexual, orgia. Está falando de pessoas se relacionando sexualmente de forma horrenda, horrível, abominável, como Deus sempre criticou. Mas no original, no grego e tanto no hebraico, orgia não quer dizer absolutamente nada disso. Ele coloca das orgias, vírgula, e das embriaguez. Porque quando uma pessoa ficava muito embriagada, ela tinha as consequências dessa embriaguez. E essa palavra orgia, no original, está falando de dor de cabeça, de tontura, de falta de foco, de falta de lucidez. A palavra orgia aqui é isso, falta de lucidez, falta de foco, falta de concentração, você não consegue se concentrar. Isso tudo por causa da embriaguez. E depois ele fala, então, essa orgia, essa falta de foco, essa falta de atenção, essa condição que vem e tira de você o foco, que faz você ficar com dor de cabeça, que você não consegue se concentrar, ainda tem mais a preocupação, que é outra coisa. Uma coisa é perder o foco, outra coisa é estar preocupado. Essas duas coisas faz com que o teu coração se torne um coração sobrecarregado. E um coração sobrecarregado não consegue ver o que Deus está fazendo e dar a Ele a glória do que Ele está fazendo. Preste bem atenção. Agora vocês se virem aí com essa câmera aí. Preste bem atenção. Ele não está falando, em nenhum lugar Jesus fala que coração sobrecarregado é vir na igreja, se preocupar com as coisas da igreja, se preocupar com as coisas de crente, com as coisas que nós cristãos nos preocupamos. Em nenhum lugar Jesus fala isso. Deixa eu falar uma coisa como pai, posso falar uma coisa como pai, por isso que eu estou bem pertinho de vocês. Pessoas que não têm nenhuma geração de crentes na sua família, nenhuma geração de crentes na sua família. Sabe o que é isso que eu estou querendo dizer? Eu estou falando de pessoas que se converteram agora, que a gente nem sabe se são convertidos, não tem pai, vô convertidos. Essas pessoas estão falando que não é importante ter igreja. Mas se você pegar a história de pessoas que já têm terceira, quarta, quinta geração de crentes, vocês vão ver que ninguém quer sair da igreja. Então quem é que está certo? Quem que nós vamos escutar? Quem não tem uma geração de crente? Ou vamos escutar aqueles que têm 3, 4, 5 gerações e que todo mundo quer continuar na igreja? Porque olha só, escute. Paulo diz assim, orai sem cessar. É um imperativo, orai. Fala isso em 2 Tessalonicenses 5. Paulo diz, vigiai, é um imperativo, e está falando para vigiarmos a nossa fé. Jesus disse assim, em Marcos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O ide não é imperativo, mas o pregai é uma ordem. Você não precisa ir por todo mundo, mas pregar todos nós temos que fazer. Nós temos diversos imperativos de ordens que o Senhor Jesus nos dá como igreja, que Ele fala assim, façam, 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 façam. Porque quanto mais você estiver fazendo na igreja, isso não vai sobrecarregar o teu coração. O que nós crentes muitas vezes dizemos? Eu estou na igreja e está ficando pesado o serviço. Eu estou na igreja, mas está ficando pesado porque eu tenho que ir na igreja de quinta, de domingo. Só que em nenhum lugar as Escrituras dizem que nós estarmos juntos vai pesar o nosso coração. Nenhum lugar, pelo contrário, a forma de nós não termos o nosso coração sobrecarregado é estando juntos, um ajudando o outro, um ministrando o outro. E a quem nós vamos dar ouvidos? Ao diabo? Ou vamos dar ouvidos ao nosso Deus?
Veja quantos imperativos. Veja os imperativos que estão... O que é um imperativo na língua portuguesa? Imperativo é uma ordem. E no grego é a mesma coisa. Olha quantos imperativos, quantas ordens que o Senhor dá. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Colossenses capítulo 3,2, pense nas coisas lá do alto. Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e o seu reino. Buscai, é o imperativo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Pregai é o imperativo. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18, é um imperativo. Tomai toda a armadura de Deus, é um imperativo, tomai. Ou seja, são várias ordens para nós ficarmos firmes como igreja. Porque a forma do diabo não sobrecarregar o nosso coração e não tirar o nosso foco é quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos na igreja. É adorando Deus na igreja. É tendo vínculo com o corpo na igreja. Por isso que Jesus falou que Ele é o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 1 diz que Ele é o cabeça. E olha, nós somos o seu corpo e Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Se Ele é a cabeça e tudo está debaixo dos pés, do corpo, eu sou o corpo, o diabo está debaixo dos meus pés. Pode glorificar o nome dEle. É a Ele que você está glorificando. Então, o que o diabo quer fazer? O diabo quer fazer com que você tenha cada vez menos vínculo com a igreja, que você acha que é pesado vir à igreja de quinta e de domingo, e ele quer que você fique 7 dias por semana, preso no teu celular, nas historinhas mentirosas e desse mundo macabro que tem preparado cada vez mais o mundo para a vinda do anticristo. Satanás tem umas estratégias muito inteligentes, irmãos. Você tem que entender que o diabo não é burro, ele tem volição, ele tem vontade, ele tem inteligência, é um ser pessoal, ele não é uma máquina. Ele era adorador, diante do trono de Deus, um querubim da guarda. Então não o despreze, não o tema, mas não o despreze. Não o tema, porque Ele está debaixo dos nossos pés, mas não o despreze. Ele arma ciladas, e como ele sabe que aquilo que Deus tem para você, o diabo, ele não pode tirar o que Deus tem para você, então ele vai fazer com que você se torne uma pessoa sobrecarregada. Então ele vai trabalhar em 2 áreas, foco e preocupações. Foi o que Jesus falou, não sou eu que falei. Tome cuidado com as orgias e da embriaguez, e tome cuidado com as preocupações. Fale comigo, foco e preocupações. Fala para o teu irmão, foco e preocupações. Eu quero falar para vocês algumas experiências minhas. Quando nós estávamos construindo a igreja, e nós estávamos num avançar aí, e chegou um momento, irmãos, que eu olhei para a igreja e falei assim, puxa, não vamos acabar, não vai acabar. Teve um momento um pouquinho antes que eu pensava assim, eu estou abrindo meu coração para vocês, tá bom? Quem está mais perto já ouviu isso. Eu falei assim, eu vou morrer antes. Eu não vou ver a igreja terminada, eu vou morrer antes. E era uma luta dentro de mim. Quantas vezes eu no meu escritório aqui em cima, porque o escritório era aqui, eu não ajoelhava e chorava diante do Senhor, eu chorava, não tenho vergonha de falar isso, eu chorava porque eu falava, Senhor Jesus, tira isso do meu coração, eu estou demais preocupado, eu não estou confiando, tira isso de mim, tira isso de mim. E aí eu vinha e pregava e encontrava os irmãos, me alegrava lá na tenda, e a tenda chovendo de todo lado, e quando ventava a tenda balançava, e aí ele diminuiu a tenda, eu estou falando, e começa a vir umas cargas de eletricidade do Senhor sobre o meu corpo, e a gente começou a tirar a tenda aqui, diminuímos metade, um gomo da tenda, tiramos o gomo inteiro, e começamos a construir, e eu falei, agora ficou bem, eu não tenho nem a igreja terminada e nem a tenda agora, a tenda agora está totalmente vulnerável, e a igreja não está terminada, e meu coração
Era uma luta, irmãos. Era uma luta. Era um choro. Mas quando eu me reunia com a igreja, quando a gente cantava, quando a gente pregava, quando eu estava junto com os irmãos, eu me sentia totalmente diferente. Aí ia todo mundo embora, na segunda-feira eu tinha que vir trabalhar. Como você amanhã vai trabalhar. E aí lá vinha meu coração de novo. E lá ia eu para o chão de novo. E eu clamando a Deus. E aquela luta do meu coração contra a razão. E o que eu via e o que Deus falava. E eu tinha que me posicionar. Eu entendo um pouquinho, sobre quando Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo para que eu não seja desqualificado. Eu esmurro o meu próprio corpo como um atleta, porque eu sei o que eu quero alcançar. Sabe o que eu quero alcançar? Sabe o que você tem que querer alcançar? São as promessas de Deus para a sua vida. Uma delas, todos nós temos a mesma promessa. Vamos para o céu e vamos reinar com Cristo. Todos nós temos essa. Essa não é só para mim. Eu tenho promessas que são diferentes da sua e a sua é diferente da minha, mas uma é igual para todos nós. Reinaremos com Cristo. Todos que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. O diabo quer ter esse foco. Ele quer me confundir. Foco. Vem distorcer a nossa visão. Vem distorcer o que nós cremos. É só você começar a ter uma direção, o diabo quer distorcer a visão da sua vida. Traz problemas no meio do teu casamento, traz problemas no meio da tua empresa, ou traz até coisas para tirar você daquele foco, do teu propósito, do teu projeto. Deus me chamou para ser um pastor, glória a Deus. O que você está fazendo para ser um pastor? Eu estou me preparando. Aí vem alguém e te oferece uma promoção. E daqui a pouco o teu pastorado foi embora. Deus me disse que eu vou ter minha casa. O Senhor falou que você vai ter sua casa? Você pode ter certeza que você vai ter sua casa. Eu lembro quando eu comecei a fazer o desenho da minha casa. Meu sogro falou assim para mim, quem fez o desenho da minha casa foi meu sogro. Ele era arquiteto, ele não exerce mais, mas ele fez o desenho, ele falou assim para mim, ó, essa casa que você está querendo vai ficar muito cara. Eu falei assim, não tem problema. Aí eu fiz um grande erro, cometi um grande erro. Eu falei assim, nem que eu demore 10 anos para terminar, eu quero assim. E eu demorei 10 anos, eu não devia ter falado isso. Eu tinha que ter falado, nem que eu demore 2 anos, então toma cuidado com o que você fala. Eu falei, nem que eu demore 10 anos, eu quero assim. Demorei 10 anos para terminar, exatamente 10 anos. Mas eu fiz minha casa, eu falei assim, eu quero com 3 quartos. O meu e dos meus 2 filhos. Passaram-se o tempo, 2 quartos ali, só a Cristiane num quarto, a Cristiane com 13 anos, e o outro quarto. Mas Deus me disse que eu ia ter um outro filho. Não sabia se era menino ou menina. Quando eu acordei, não, ele disse. Aí vou no médico, o médico olha e fala assim, não tem mais jeito não. Não sei quantos bilhões, não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões de bilhões. Eu falo, Senhor, eu só preciso de um guerreiro. Um que seja guerreiro. Não precisa de bilhões, Senhor. Eu não entendo o que esses caras falam. Eles são médicos, não entendem nada. Não sei o que esses médicos falam. Eles são médicos. Vem um profeta, vocês sabem da história, um negrão da Nigéria, mas negrão mesmo. Pregava com uma autoridade, nós estávamos na tenda, eu estava na primeira fileira, ele veio assim na frente, quando estava no final do culto, ele veio ministrar, ele olhou para mim e falou assim, você vai ter filhos. Eu falei, então, vou ter filhos, né? A igreja, né? Meus filhos, glória a Deus. Aí ele chegou e pá, deu um tapa na minha barriga com tanta força, que eu falei, esse cara vai me matar. Não, estou falando sério, não estou brincando, vocês estão rindo, porque vocês não sabem o que eu levei. Ele deu o primeiro tapa. Irmãos, ele deu o segundo tapa. Quando deu o segundo tapa, eu falei, eu vou pular em cima dele. Se ele der o terceiro, eu pulo em cima desse homem. Não, vocês estão rindo porque vocês não estão entendendo. Mas deu com uma força que acho que destravou alguma coisa aqui dentro de mim.
Um ano depois a Adriana estava nascendo a Raquel. Um ano depois estava nascendo a Raquel. E o segundo quarto foi ocupado. Quando nós pagávamos aluguel aqui em cima, nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, gente. O Senhor falou assim pela minha boca, 3 palavras do nosso ministério. Se você é novo aqui, tem 3 palavras que estão sobre você aqui. Primeira, os nossos filhos não viverão o que nós vivemos. Você precisa tomar posse dessa palavra e viver ela. Porque isso não acontece por meio somente de milagre, mas de posicionamento. O milagre vem em cima do teu posicionamento. Deus falou para Moisés, levanta o cajado que vai abrir o mar. Posicionamento, levantou. Falou para Josué, pisa na água que vai abrir a água. Foi posicionamento, pisou na água e abriu. Então é posicionamento. O milagre já precisa de um posicionamento. Se você quer milagre na sua vida, tem que ter posicionamento. Lá ele falou, nossos filhos não vão viver o que nós vivemos. Os teus filhos. Segunda palavra, vocês vão ser prósperos. Quando Deus falou isso, eu falava, Senhor, agora realmente eu preciso de um milagre. Porque nós não conseguimos nem pagar aluguel. E eu passei anos lá em cima, esperando que Deus trouxesse alguém que falasse assim, filho, o anjo me enviou. Não precisa mais pagar aluguel, eu vou pagar o teu aluguel. Não aconteceu isso. Mas a palavra dele se cumpriu, porque quando ele fala, ele cumpre. E hoje, depois de 25 anos, você vê que nós não temos ninguém que é milionário, rico na nossa igreja, mas nós temos uma igreja próspera. Veja o que Deus nos deu em 25 anos. Veja o que nós temos. Nem eu acredito. É Deus. Quer ouvir a terceira palavra? Nós vamos ser conhecidos pelo amor. A nossa igreja vai ser conhecida pelo amor. Você se sente amado aqui dentro? Aí, o Senhor falou que nós seríamos uma igreja de amor. Nós temos muito que avançar ainda. Mas nós seremos conhecidos por uma igreja que ama. Agora é uma luta. O diabo vai fazer de tudo para tirar o teu foco. Vai tirar de você a direção que você tem para a sua vida. É só você enxergar e falar assim, agora eu sei o que Deus quer para mim, já vem o inimigo querendo desfocar você, mexer nas tuas lentes para que você fique embaçado e fale, agora eu não sei mais o que eu faço. Como você não sabe o que você faz? Você não casou? Alguns ainda não casaram, né? Mas você que casou, você já não casou? Sim ou não? Sim, você já casou. Você não pediu para que, quando você casou, você não falou assim, eu vou casar e eu quero casar com essa pessoa porque eu sou apaixonado por ela. Não foi assim que você casou? Sim? Não é esse teu foco? Aí vem o diabo e coloca a adúltera no caminho para destruir o teu casamento. Vem o diabo e coloca o adúltero no teu casamento, porque não é só homem que adultera, a mulher também. Tenta colocar o foco diferente, mostrar outras coisas, como se isso fosse a saída. Não, o Senhor vai te fazer feliz no teu casamento. Se Ele te abençoou para você casar, acredite, você vai ser feliz no teu casamento. Se você, jovem, já olhou algum dia e falou assim, um dia eu vou ter uma família, eu sinto de Deus que eu vou ter filhos, eu vou ter uma família. Pode passar o tempo, você vai casar. O que você tem que esperar é Deus fazer isso e não mudar o teu foco. Eu estava vendo, cadê ela? Cadê a Lara? Estava vendo a Lara falar aqui na frente, falei assim, eu não sei como essa menina ainda não casou. Falei, Deus, como ela ainda não casou? Tem um monte de moça aqui na nossa igreja, abençoadíssimas. Eu vou fazer um culto do levanta, olha para o lado, ainda vou fazer esse culto, vocês vão ver se eu não vou fazer. Levanta, fecha os olhos e dá 2 passos para o lado, segura na mão, e veja o que Deus preparou para você. Estou brincando, mas há uma verdade por trás de por toda essa brincadeira. Cuidado para você não perder teu foco.
situações difíceis, escute, situações difíceis não são para nos destruir, é para mostrar quem nós somos. Sabe quando nós nos conhecemos? Quando a situação fica difícil. Quando eu me ajoelhava lá atrás e chorava, eu falava assim, nossa, eu imaginava que eu era diferente, Senhor, mas olha meu coração como ele é. Olha os medos que vêm sobre mim. E aí eu tinha que respirar e me fortalecer no Senhor. Porque o Senhor me mostrava quem eu era. Então, situações diferentes não são para nos destruir, para mostrar quem nós somos, e nós temos que nos fortalecer nele. Diga o fraco, eu sou forte. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu tenho que me alimentar da palavra, e tenho que voltar o meu foco. Aí tem as preocupações, porque preocupações também sobrecarregam, não é isso que Jesus falou lá? O que ele fala? Ele diz, orgias da embriaguez e das preocupações. E preocupações aqui está falando de fardos, de cargas. Gente, nós somos ovelhas. Ovelha não carrega nada. Você está entendendo? Fala para o teu irmão, você está entendendo? Não, balança ele porque ele não entendeu. Fala, você está entendendo? Eu já estou ficando nervoso aqui. Ovelha não carrega. Deus não falou que nós somos camelos. E nem cavalos. E nem burro. Ele falou que nós somos ovelha. Ovelha não carrega nada. A ovelha só dá lã. Material precioso. Fazer roupa, aquecer as pessoas. Dar vestimenta. Ou se você gosta de um carré de carneiro, também serve para isso. Deus não quer que você carregue nada. Ele disse assim, vinde a mim, você que está sobrecarregado, e coloque sobre mim o teu fardo. Não é sobre você, coloque sobre mim o teu fardo. Então eu tenho que tirar as minhas preocupações. Eu quero ler 2 versículos com vocês, 2 textos com vocês, porque é melhor eu ler do que eu falar. Eu acho que a palavra de Deus pode falar com você nessa noite. Abre lá o primeiro trecho, Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 25. Escute o que Deus está falando para você. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então não tira o teu foco, não deixe o diabo desfocar você daquilo que ele tem te falado. E não coloque peso sobre você. Não adianta você ficar pegando o peso dos outros. Eu estou preocupado com o que está acontecendo na família. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com os meus filhos. Não, você tem que olhar e falar assim, eu estou vendo uma situação difícil aqui na vida dos meus filhos. Eu estou vendo uma situação difícil na minha família. Eu estou vendo uma situação difícil no meu emprego, no meu trabalho, na minha empresa. Eu estou vendo uma situação difícil, mas eu preciso lançar isso para o Senhor. Eu tenho que tirar isso de cima de mim. Porque se isso ficar em cima de mim, eu vou ficar sobrecarregado, eu vou ficar desorientado, como diz a palavra aqui que nós lemos em Mateus, eu vou ficar sobrecarregado e não vou conseguir ver a promessa dele. Mateus capítulo 6, versículo 25, escute a palavra, é melhor do que eu falar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 15 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo,
eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque o descrente, o ímpio, aquele que não sabe quem é Deus, o gentil, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então não tire o foco, versículo 33, não se preocupe, não tire o foco, não se preocupe, versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não se inquiete, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, se hoje eu estou debaixo de uma luta, amanhã o Senhor terá a solução para essa luta. E se não for amanhã, vai ser depois da manhã. E se não for depois da manhã, vai ser depois do outro amanhã, porque Deus falou e Ele vai fazer. Ele está dizendo aqui, olhe para mim, filho de Deus, amado irmão, Ele está dizendo aqui que Ele cuida dos passarinhos. Ele está dizendo aqui que Ele cuida da erva do campo. E Ele está dizendo aqui que Ele cuida de você também. Ele não mente. Ele não mente. Vamos para o último trecho da palavra, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Não tire o foco, não se preocupe. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ele não mente, Ele está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perto está o Senhor. Quando eu tinha meus momentos de dor, eu sabia que Ele estava ali perto de mim, porque eu não estava chorando para o além, eu não estava preocupado e falando com anjos, eu estava falando com o meu Deus que estava ali perto de mim. Perto está o Senhor. Por isso, se você tiver ainda como voltar, volte lá em Lucas, por favor. Por isso que quando você olha o versículo 34, de Lucas 21, versículo 34, diz o quê? No finalzinho do versículo 34. Para que não venha sobre vós repentinamente como um laço. Um laço. Essa é a armadilha do diabo. Ele não pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Ele não pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Mas ele pode desfocar você, tirar de você o objetivo do que Deus tem para você. Por isso que ele faz de tudo, vou voltar nessa direção, por isso que ele faz de tudo, para tirar você de dentro da igreja, para tirar de você do foco, porque onde você vai escutar isso? Onde você vai aprender isso? Quem é que vai falar para você isso? Só Deus para nos exortar e nos cobrar. Então aí vem o laço para tirar você do teu propósito. Aí Deus vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida, só que a glória não vai ser dada a Ele. O diabo venceu. A honra e a glória que era para ser dada a Ele não vai ser dada. E aquilo que Deus fez na sua vida, que era para engrandecer o nome dEle, para que você seja uma bênção no meio da igreja, para o teu próximo, para o teu irmão, mostrando o teu testemunho e falando assim, olha, eu já sou a 2ª geração de crentes, a minha esposa tem 3 gerações de crentes, todos bem-sucedidos.
para que você seja uma bênção e testemunhe para os outros. O diabo quer tirar isso. Então, não perca o foco do que Deus quer fazer na sua vida, das promessas dele para a tua vida. E não deixe o diabo te colocar peso, porque isso tudo vai produzir laço. Tira o peso. Tem coisa que a gente não consegue resolver, já percebeu? Então, já que a gente não consegue resolver, entrega para o Senhor. Se você tiver que fazer, faça como Filipenses capítulo 4:4. Entre na presença dele com as tuas orações e com a tua súplica, com ações de graça. Ações de graça é dizer para Deus: Senhor, minhas orações, minha súplica, preciso da tua ajuda. Ações de graça é: obrigado, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Fale comigo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, ele vai fazer. Tendo ele prometido, ele vai cumprir. Amém? Deus falou, vai acontecer. Eu então não vou perder meu foco. Nada de perder foco, nada de peso, nada de laço. Vou caminhar na direção que Deus tem para mim. Feche seus olhos, por favor. Por favor, os pastores, venham para frente. A nossa liderança, venham para frente. Há uma unção nesta noite aqui. Eu sinto uma unção do Espírito. Muito forte, muito forte. Conforme eu ia ministrando, meu irmão, eu sentia como se o Espírito Santo fosse dirigindo algumas palavras minhas. Eu subi aqui nesta noite com 2, 3 versículos e falei para o pai: Pai, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. E eu entreguei o que o Senhor queria que eu entregasse. Conforme nós fomos andando aqui no culto, as coisas foram acontecendo. Então eu queria te dizer uma coisa. Situações difíceis todos nós vivemos. Eu dei o meu testemunho. A questão é nós lutarmos contra aquilo que tenta tirar a gente do propósito. Talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil no teu casamento, com seus filhos, ou na sua vida financeira, ou talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil na vida dos teus pais. Irmãos, não tem jeito. Jesus não mente. Ele disse assim: no mundo passais por aflições. Se ele falou isso, não tem jeito, nós vamos passar por aflições. Ele não mente. Se ele tivesse dito assim: no mundo alguns de vocês vão passar por aflições, pronto, eu ia começar a dizer: Senhor, eu quero ficar longe disso, eu quero ser um desses que não vão passar. Mas ele não falou assim, ele disse assim: vocês vão passar por aflições. Mas ele também disse, esse mesmo Deus que fala e não mente, esse mesmo Deus que disse em Lucas, Jesus, as minhas palavras não vão passar, ele também disse: tende bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Mas se você nesta noite, você está sentindo um peso muito grande de alguma situação sobre a sua vida, talvez seja um demônio, talvez seja o seu coração. Escute, tudo começa com o nosso coração. Tiago diz que nós somos tentados, a tentação ela começa na nossa alma, depois ela se manifesta. Então, se você, em algum momento da sua vida, você teve medo, desfocou, ficou preocupado, o diabo pegou essa situação e agora é um laço, ele está controlando você. Laço são armadilhas. E se você precisa nessa noite que armadilhas sejam quebradas na sua vida, se você olha e fala assim: eu estou debaixo dessa armadilha, como eu toda hora eu via a armadilha, e eu tinha duas opções: ou eu colocava meu pé lá e ele me prendia, ou eu guerreava e falava: não vou fazer isso, eu não quero, eu confio em Deus, eu vou ver a igreja terminada, eu vou ver o Senhor dando a condição para a gente poder fazer, eu vou ver, o Senhor vai dar estratégias. Mas eu podia colocar o meu pé ali dentro
e ficar preso numa depressão, numa angústia, talvez reunir o conselho da igreja e dizer para o conselho ao conselho da igreja: assumam vocês a igreja, porque eu não tenho condições de pastorear esse ministério, eu comecei uma coisa e não vou conseguir terminar. Eu podia ter feito várias coisas, então era uma luta para me manter no propósito. Você tem que fazer isso agora, você tem que entender que o diabo muitas vezes vai colocar laços aí. Agora, se você já abriu o teu coração e deu entradas, você precisa agora tirar essa ação demoníaca da tua vida. Então eu quero orar nesta noite, com você que tem o sentimento de que o diabo está te prendendo, está te resistindo, te pegou por causa daquela preocupação, te pegou porque se tirou o foco. Então, você só vai vir para frente pedir a oração se você nesta noite, diante do teu Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador, se você nessa noite falar para Deus: Deus, eu quero voltar ao meu foco, eu quero voltar a confiar no Senhor, eu quero voltar a olhar para as tuas promessas, a tua palavra, eu quero ficar firme. Se você tem esse propósito, com esse propósito você já vai vencer o diabo. Mas nós podemos orar com você e estabelecer essa verdade na tua vida. Então, conforme você for vendo que as pessoas vão saindo daqui da frente, você vai vindo, tá bom? Eu vou orar e depois da minha oração você vem, se você precisar dessa oração. Amado Deus, o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor sabe que somos pó. O Senhor sabe dos nossos temores. Tu sabes como o nosso coração, ele é totalmente enganoso. O Senhor mesmo disse que nós não conhecemos quem nós somos. Só o Senhor sabe quem nós somos. E Senhor, muitos aqui, Senhor, abriram brechas, abriram legalidades e se sentem presos, porque perderam seu foco, perderam a Deus, a direção, e se sentem sobrecarregados. Mas nós ouvimos a tua palavra, e da mesma forma que o inimigo enganou, nós hoje temos a revelação da verdade. O Senhor não mente, o Senhor não nos engana, o Senhor sempre fará o melhor para nós. Então nós queremos nesta noite, em nome de Jesus, colocar por terra essas mentiras do diabo, e queremos declarar diante dos céus: Senhor, cada um que vai vir aqui na frente, que precisar vir aqui na frente, já está declarando diante de principados e potestades, que a mentira que foi lançada sobre eles está caindo por terra, e que a verdade da tua palavra desta noite, que o Senhor é aquele que cuida dos pássaros, das ervas do campo, o Senhor cuida da nossa vida, e que nós não somos ímpios para nos preocuparmos com o dia de amanhã. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um Senhor que fez os céus e a terra, que tem um nome acima de todo nome. É o Senhor que nós cremos, é o Senhor que nós demos a nossa vida, é o Senhor que nós entregamos o nosso coração. Então, Senhor, nessa noite, cada um que se levantar, Senhor, e vier aqui para frente, nós rompemos com as mentiras e declaramos a tua verdade e o propósito novo desse tempo sobre eles. O Senhor é que cuida de nós, e as tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. Eu peço também, Senhor, que no meio desse mover os teus anjos venham aqui trabalhar, Senhor, e que os teus anjos guerreiros destruam todas as cadeias, e que no poder do teu nome e na unção do teu Espírito, do óleo que está aqui na frente, seja quebrada todo jugo em nome de Jesus. Satanás, você está repreendido nessa noite de qualquer tipo de interferência, porque aqui a honra e a glória é somente ao Senhor Jesus. Pai, toma esse momento nas tuas mãos. Nós fazemos isso com temor e tremor diante dos teus olhos. Vem sobre nós e abençoa-nos em nome de Jesus. Pode vir se você precisar de oração, e nós vamos adorar a Deus enquanto você recebe a sua oração. Amado Deus, peço que o Senhor tome esse momento nas suas mãos.
o Senhor toma esse momento da vida de cada um aqui, Senhor. Cada uma dessas vidas que estão aqui diante do Senhor. Que este óleo seja a separação entre nós e o Senhor. Que este óleo seja a manifestação do Senhor na vida deles. Manifesta o teu poder agora para quebrar julgos, quebrar as cadeias, e que sejam agora, Senhor, libertos de toda e qualquer condenação do inferno por decisões lá atrás sem sabedoria. Peço que o Senhor traga um novo mover sobre eles, um novo tempo sobre eles, e que seja quebrada toda essa condenação que o diabo tenta fazer sobre a vida deles, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor, poderosamente, vem sobre nós com o teu Espírito. Eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo espírito de destruição, eu repreendo todo espírito que vem trazendo destruição familiar, destruição dos negócios, destruição dos sonhos. Eu repreendo todo espírito imundo sobre os que estão aqui na frente, sobre os que vão vir, estão repreendidos em nome de Jesus. Todas as tuas promessas, Senhor, nós aguardamos, as que estão escritas e as que o Senhor falou ao nosso coração. Cada uma das tuas promessas nós colocamos diante dos teus olhos, porque nós temos a certeza que o Senhor vai trazer cada uma delas à existência. O Senhor vai trazer à existência, ó Deus, aquilo que precisamos, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as tuas promessas. Vem com o poder do teu Espírito nesta noite, Senhor. Vem com o poder do teu Espírito abençoar esses casais, abençoar esses jovens, abençoar essas famílias. Vem com o poder do teu Espírito, Senhor, trazer sobre nós a tua graça, para que nós possamos ficar firmes na tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Enche-nos, ó Deus, com o poder do teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, toma agora essas vidas, toma agora esses casamentos, toma agora essas empresas, toma agora, Senhor, esses corpos, traz a saúde, traz a graça, traz o milagre, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Quebra, Senhor, quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo, desfaz, Senhor, todo o poder das trevas, desfaz, destrói todo o poder das trevas. Oh Senhor, Senhor, toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem no teu poder, Senhor, vem no teu poder, Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder, Senhor, toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Quebra, Senhor, todo jugo, quebra todo controle do inferno, Senhor, que vem entristecendo, sobrecarregando a vida dos teus filhos. Tira, Senhor, esses pesos, traz o foco, traz a direção sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Tira as preocupações, meu irmão, ore. Você que não vai vir para frente, você que não vai precisar de oração, glória a Deus, fale para Deus: Senhor, tira toda a preocupação do meu coração. Você que não vai precisar vir para frente, fale para Deus: Senhor, não permita que eu perca meu foco, não permita com que eu perca a direção que o Senhor já me deu. Eu quero ver todas as tuas promessas se cumprindo na minha vida, Senhor.
Talvez Deus tenha te falado que você vai ter um negócio e você já perdeu a direção desse negócio. Fale para Deus: Senhor, abre os meus olhos, ajusta as minhas lentes, ajusta as lentes do meu coração, para que eu possa ver aquilo que o Senhor prometeu que o Senhor faria na minha vida. Talvez você esteja desempregado, e o Senhor te disse que Ele faria um milagre financeiro na sua vida, e você está olhando para o desemprego. Eu te convido nesta noite a exercer fé. Eu te convido nesta noite a falar para Deus: Senhor, eu estou desempregado. Esta é a verdade, mas também existe uma outra verdade: o Senhor vai trazer a bênção financeira sobre a minha vida, e eu creio nesta bênção, Senhor. Então ajusta os meus olhos, ajusta os meus olhos, ajusta o meu foco. Você que não vai vir para frente, você pode falar para Deus: Senhor, ajusta o meu foco com relação à minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o diabo tenha te mostrado que alguém da sua família não vai se converter por causa disso ou por causa daquilo, mas essa não é a verdade. A verdade é que está escrito em Atos 16: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Mas o milagre necessita de decisões, o milagre necessita de posicionamento. Tome um posicionamento nesta noite. Fale para Deus: Senhor, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, e eu não vou tirar meus olhos disso. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de levar uma palavra de amor. Eu vou continuar fazendo a obra até que toda a minha casa seja do Senhor. Espírito de Deus, eu clamo. Toma cada uma dessas lágrimas que estão caindo aqui na frente, Senhor. Toma cada uma dessas lágrimas, como diz a tua palavra. O Senhor é um Deus que não mente. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor pega cada uma dessas lágrimas e coloca nos teus odres. Que o Senhor conta as lágrimas, que o Senhor sabe o que está acontecendo conosco. Ó Deus, nós temos essa segurança, nós temos essa verdade. Toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos, Senhor. Fortalece a fé dos teus filhos. Espírito de Deus, faz a tua obra. Vamos cantar essa música, Bi. Vamos cantar essa música. Coloca essa letra aqui dessa música aqui no telão, faz favor. Vamos adorar. Vamos ficar em pé enquanto nossos irmãos estão recebendo oração. Nós ainda temos alguns minutinhos, poucos, mas temos. Coloca o teu coração diante de Deus e vamos fazer desse louvor, dessa adoração a nossa verdade. A adoração atrai Deus, a adoração expulsa demônios, a adoração quebra jugo. Então, abre o teu coração, adore a Deus com toda a força dos teus pulmões. Adore o Senhor, glorifique o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando os milagres,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Faça a sua oração agora. Fale para Deus. Faça a sua oração. Fale. Meu Deus é Deus de milagres. Fale. Meu Deus é um Deus de milagres. O Senhor é meu Deus. O Senhor é um Deus de milagres na minha vida. Toma a minha vida. Toma o meu coração. Tira todo o peso. Senhor, eu peço agora que o Senhor tire todo o peso que possa existir sobre o coração dos teus filhos. Nós lançamos agora por terra todo o peso, tudo aquilo que sobrecarrega, toda mentira, nós lançamos por terra agora. Fale para Deus: Senhor, eu estou tirando isso de mim. Fale para Deus: estou tirando essa preocupação de mim, porque eu sei que o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida da erva do campo, o Senhor cuida da minha vida. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Dá a mão para quem está do seu lado, segura na mão da sua família, segura na mão de um irmão. Pai,
nós entregamos a Ti este culto. Nós sabemos e temos a certeza de que o Senhor não mente, que o Senhor é um Deus que vai cumprir cada uma das Tuas palavras. Pai, eu peço que o Senhor faça forte o que está fraco nesta noite. Peço que o Senhor levante nesta noite verdadeiros guerreiros para enfrentarem esses dias maus, na certeza de que o Senhor está com eles. Abençoe e guarda cada um no seu caminhar. Que este mês de junho seja totalmente contrário do que as pessoas estão falando. Que os teus filhos experimentem o que ninguém lá fora vai experimentar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus de milagres. Nós tomamos posse das tuas verdades, de que nada vai nos faltar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por esta noite, pela tua unção entre nós, pelo teu mover entre nós. Leva cada um agora na tua paz, Senhor, e que em todo momento, toda honra e toda glória seja dado àquele que está sentado no trono, a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Ele o louvor para todos sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Dá um abraço profético em 3 pessoas. 3, fale para ele: Deus não mente. Tira toda a preocupação, tira todo o peso de você. 3 pessoas, abraça 3, fale: Deus não mente, tira todo o peso da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz. Quinta-feira eu vou continuar com essa palavra de Números sobre maldição. Se você quiser vir na quinta-feira, eu vou trazer essa palavra de Números sobre maldição que não prospera. Amém? Vai na paz. Se você precisar de oração, que nós não oramos ainda, vem aqui para frente que nós vamos orar por você.